No final de 2013, eu tive aprovado um projeto de pesquisa pelo edital universal do CNPq, que tratava aí da organização, digitalização e investigação de um acervo de documentos que era dos meus avós, que eram imigrantes alemães, judeus, que chegaram no Brasil na década de 30, né? O Werner, o meu avô, era da resistência alemã ao ao nazismo, era do Partido Comunista, aqui ajudou a fundar o PDT. A minha avó, olha, se tornou uma artista. Logo no começo, ela começou a se envolver com arte, inclusive eu fiz uma pesquisa lá na Alemanha, mas não descobrimos material, mas há um forte indício de que ela já tenha começado a trabalhar com arte lá. E aqui no Brasil, a gente encontrou indícios já na década de 40, ela trabalhando com isso, e nas décadas de 60 e 70, ela atinge relativa notoriedade nas grandes cidades brasileiras e em algumas latino-americanas e também norte-americanas. Só para vocês terem uma ideia do contexto em que eu nasci em 1967, ou seja, bem no auge dessa grande reconhecimento. E aí o grande que eu estou falando é um grande relativo, porque é lógico que se você faz uma busca hoje dela, ela desapareceu depois da morte dela, né? Mas isso para dizer como é que eu cresci no meio dessas experimentações. O apartamento dela era literalmente um grande ateliê, então essas são as minhas primeiras produções. A primeira publicação que eu fiz foi aos 5 anos de idade, né? E aí são aí as minhas artes, produzidas e guardadas por essa avó, né? O apartamento dela era um grande ateliê, onde eu literalmente pintava e bordava, porque as duas principais atividades dela eram a pintura e a tecelagem, né? Então, nos primeiros 19 anos de idade, ela morreu, eu tinha 19 anos, eu experimentei com estilogravura, com pintura, com escultura, com cerâmica, com desenho, com literatura. Eu sentava em cima de uma enorme mesa de desenho, essa é a imagem mais vívida que eu tenho, ela pintando de um lado e eu desenhando do outro. Então, essas experiências artísticas foram quase que completamente abandonadas, e aí eu coloco uma ênfase no quase que, né? Quando eu entrei no mestrado em antropologia. Em 2016, ou seja, 2 anos depois que eu tive esse projeto de pesquisa e organização do acervo dos meus avós aprovados, eu resolvi retomar o contato com essas técnicas de expressão artística. E aí retomar assim, conscientemente e prestando atenção no que isso fazia comigo. Eu queria relembrar no meu corpo o que provocava em mim observar alguma coisa com a intenção de desenhar, de pintar ou de descrever num texto, por exemplo, né? Para isso, eu também entrei num curso, numa oficina de produção de texto, que falava, né, o título da oficina era a escrita com o coração nas pontas dos dedos, né? Eu ia falar de luto, eu ia falar de amor, eu ia falar de sofrimento, de saudade, de admiração. E aí eu queria superar um pouco dessa escrita acadêmica pesada, com a ideia de objetividade, e trazer para o texto não o julgamento de valor, mas o afeto, o estilo, a crítica, né? Só para vocês terem uma ideia, o 3º capítulo do livro, né, eu publiquei um livro recentemente sobre esse trabalho, essa pesquisa. O 3º capítulo, que foi o primeiro capítulo que eu escrevi no quarto onde eu velei o corpo quente ainda da minha avó. Então, era um livro, era uma pesquisa muito eivada de afetos, né, de dor, de sentimentos, né? Com o fim desse projeto, eu comecei a me envolver com outro tema que também tinha a ver com a minha infância, que eram as plantas, né? Eu nasci e cresci no meio da floresta, literalmente, e os meus avós, um nasceu numa floresta no norte da Alemanha, minha avó, e o meu avô nasceu numa floresta do sul da Alemanha, para as quais eu fui, né? A do norte não, eu fui para a do sul porque eu fui pesquisar, eu fui conhecer o lugar. E aí eu elaborei uma primeira oficina de desenho, essa é a paisagem de onde eu moro. Eu elaborei uma oficina de desenho que ia acontecer no Jardim Botânico da Universidade Rural, mas aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu resolvi transformar essa oficina presencial numa oficina online. E o que ia ser um desenho de paisagem natural, entre aspas, se tornou um desenho de paisagem doméstica. E aí nós organizamos essa oficina em formato de extensão, 29 pessoas se inscreveram e durante 8 semanas
nós nos envolvemos com a exploração da relação entre as pessoas e as suas casas através do desenho. Além dos debates sobre o doméstico, e aí a gente usou vários textos para falarem, principalmente de antropólogos, mas também de historiadores, também literatura, nós acabamos falando das ausências, das presenças, das copresenças, do ensino e da aprendizagem on e offline, né? Prática e reflexão sobre o desenho acabou gerando um livro a múltiplas mãos, que foi o que eu mandei para vocês a introdução, que ainda não foi publicado, foi enviado agora para um edital, né? E aí, nesse sentido, o livro foi parte de uma proposta de pensar um organismo que pensa, bem no sentido ingoldiano, né? Que podia expressar as experiências não só através da oralidade, escrita ou não, mas também através de outras formas não verbais. E aí a gente trocou mensagem, notícias mescladas de escuta, de visualizações alegres e tristes, passamos por perdas, né? As salas de estar se transformaram em palcos, as cozinhas em laboratórios de alquimia, a gente falou de higiene pessoal e da casa, dos elos entre gerações, da invasão do lar pelas coisas do mundo de fora, e aí a gente acabou produzindo uma oficina que desenhou as múltiplas sensibilidades dessas pessoas todas envolvidas. Essa oficina foi uma aventura, né, pelo desbravamento dessas novas áreas. Foram formas muito inusitadas de encontros com outras possibilidades, não só do ensino de antropologia, de desenho, mas de nós mesmas, né? Era 99% mulheres. E aí, nesse sentido, nós ressignificamos as nossas quarentenas, as nossas casas, as nossas relações, nós rimos, dividimos angústias, choramos, nos apoiamos. Os encontros de segunda-feira no grupo eram ainda tornados mais interessantes pelo grupo de WhatsApp que a gente montou, então as mensagens de repente chegavam antes da segunda-feira e já era uma alegria a gente compartilhar outras coisas. As imagens só eram mostradas nos encontros síncronos, que era quando nós comentávamos todas elas, né? E a oficina acabou se tornando um espaço de respiro para a gente pensar diversas dimensões de exclusão, de racismo, de machismo, de invisibilização, de discriminação, de eliminação física e subjetiva do outro, né? Da dor, da angústia, mas também das comédias da vida cotidiana, e trabalhos incríveis em imagem e em texto. O livro vai ser enriquecido ainda mais pela tradução de um texto, de um artigo da Mary Douglas, que ele é de 1991, saiu originalmente na revista Social Research, e tem o título A Ideia do Lar, um tipo de espaço, né, que a John Hopkins gentilmente autorizou a republicação. Nesse texto, ela vai... a preocupação da Mary Douglas os sistemas rituais que definem estilos de vida, né? E ela vai pensar o lar a partir dos rituais cotidianos, a partir do consumo, a partir da sistematização do orçamento, como formas de construção e manutenção de laços de solidariedade. Ela vai pensar a família ou o lar como uma comunidade embrionária que tem uma solidariedade mística e que fica o tempo todo tentando superar as tendências de fissura, né? E aí a presença desse texto foi a ligação entre o desenho e as coisas, incluindo a casa, né? Os desenhos foram organizados não de acordo com os exercícios sugeridos, que estão no livro também, mas eles foram apresentados a partir da produção. Então, exercícios às vezes parecidos geravam desenhos diferentes, exercícios diferentes geravam desenhos parecidos, e aí a gente organizou isso a partir de grandes temas que unificavam os desenhos, né? Pensamento em formas de expressão foi um dos títulos, Entre o Tempo Amor e o Tempo Medo, o Tempo Memória foi outro, e da expressão da realidade, a realidade da expressão, né? Convidamos a antropóloga Raquel Paterman para contribuir. Ela apresentou uma análise da oficina, ela, na verdade, se incorporou ao grupo na segunda etapa da oficina, que foi interrompida agora há pouco tempo para a gente recomeçar em outubro, e aí ela apresentou a oficina, essa e outras oficinas online, como espaços de reconfiguração
dos laços comunitários, cosmológicos, afetivos, fragmentados também durante a vida do afastamento social, né? Esse momento de afastamento social. E aí ela vai argumentar como é que as oficinas são uma forma da gente reconstituir esses laços, né? Esse é o trabalho da Raquel Paterno.